Olá, boa noite. Eu quero te fazer uma única pergunta nesta noite. Qual a relação entre o homem e Cristo? O que ambos têm em comum? Vamos ver? Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27, disse o apóstolo Paulo. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Pode parar por aqui. Este meu corpo é o mesmo corpo de Cristo? Nós compartilhamos do mesmo corpo, do mesmo ser? Bingo, meu querido amigo. E não param por aqui as semelhanças. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, acrescentou Paulo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Como assim? A minha vida e a vida de Cristo é a mesma vida? Nós compartilhamos do mesmo corpo e da mesma vida? Bingo novamente, meu querido amigo. E não para por aí. Disse Paulo no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, nós, porém, temos a mente de Cristo. Como assim? Corpo, alma e espírito. Os três são um só. E disse Paulo que o corpo de Cristo, a alma de Cristo e a vida de Cristo, ambos pertenciam a ele? Então quem era Paulo? Quem é você? Quem exatamente é o ser humano? Resposta simples, meu amigo. Você é a pessoa de Cristo aqui na Terra. Assim como Cristo é a sua pessoa nos céus. Por isso está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44 a 47. Disse Paulo, se há corpo natural aqui na Terra, há também corpo espiritual nos céus. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor dos céus. Pergunta, quem exatamente é o Senhor dos céus? Por acaso não é Cristo? Por certo que sim. Agora veja, a descrição do primeiro homem e do segundo homem diz respeito a você. Pois necessário vos é nascer de novo, disse Cristo no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7. O que é nascido da carne é apenas carne. Aquele que nasce de novo se torna um espírito, que é uma representação do segundo homem que está nos céus. Se o segundo homem é o próprio Cristo desperto através do corpo glorificado, então não há como recusar a evidência de que Cristo é o primeiro, pois primeiro é o natural, depois o espiritual, meu amigo. Por isso está escrito que o verbo se fez carne, toda a carne é Deus em manifestação. Por isso que o seu corpo, a sua vida e a sua consciência pertencem a Cristo. Cristo sofre através da sua mentalidade da carne. Da mesma forma que você reina através da consciência do Espírito, que é a mente de Cristo desperta através do homem. Cristo sofre através do homem, por quê? Porque este é o corpo mortal de Cristo. Da mesma forma que você reina através do segundo homem, que é o Senhor dos céus, que é o próprio Cristo. Você ainda não entendeu, meu amigo? Veja exatamente o que consta no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não tem mais poder nem domínio sobre ele. Isto é uma representação exatamente de você. A Escritura está falando isso com respeito a você. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, ele não mais pode morrer. Agora veja, se essa não é a descrição do homem, Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 36, está escrito, o ser humano, após a ressurreição, não pode mais morrer, pois são iguais aos anjos, sendo filhos da ressurreição. A mesma descrição da pessoa de Cristo, pois você é a pessoa de Cristo. Uma vez você ressuscitando, passando da morte para a vida, você não pode mais morrer, pois o segundo homem está nos céus. Morre o velho homem, ressuscita o novo. Isto diz respeito à conversão, símbolo do verdadeiro batismo. Nada tem a ver com ressurreição da carne.
O que ressuscita é o novo homem, que é o Senhor dos céus, que é o próprio Cristo desperto, que é a sua verdadeira identidade. Pois ao ter entrado no mundo, ao ter encarnado neste mundo, você se esqueceu da sua verdadeira identidade espiritual. Isso diz respeito à passagem do filho pródigo. O filho pródigo, ele só retornou à vida quando ele retornou à casa do Pai. Um símbolo da ressurreição, do novo homem, pois o velho morre. Não é o velho homem que ressuscita, senão o novo. Por isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25. Disse Cristo: eu sou a ressurreição do homem e a vida do homem. Se a sua vida e a ressurreição de Cristo, Cristo ressuscitando, ele é exatamente você. Você é o próprio Cristo ressuscitado. Você ainda não entendeu? Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos. Mas veja bem, Cristo ressuscitou através de Jesus, através dos apóstolos, não ainda através de você. Você também é o corpo de Cristo. Cristo também precisa ressuscitar através de você. Do contrário, não estaria escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Enquanto Paulo não tinha passado pela ressurreição, ele mesmo estava testificando que Cristo ainda não havia ressuscitado, pois está escrito, repito, livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Cristo, que é a nossa vida, ele se manifesta somente quando ele ressuscita através do corpo, que é o seu ser, pois você é o corpo de Cristo. A vida de Cristo, ela precisa ainda se manifestar. Isto ocorre na ressurreição de Cristo através do corpo. Você é o corpo de Cristo. Se você ainda não ressuscitou, é porque Cristo ainda está morto. Veja, meu amigo, exatamente o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 16 a 17. Disse Paulo: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo ainda não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Pergunta: você ainda se encontra em pecado? Se a resposta for sim, é porque Cristo ainda não ressuscitou sobre a sua vida. Porque uma vez que Cristo ressuscita, você ressuscita junto com ele. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. Ou seja, se você ainda não ressuscitou da sua verdadeira identidade espiritual, que é Cristo, é porque Cristo ainda não ressuscitou através de você. Pois não há como separar Cristo do homem ou o homem de Cristo, pois você é a pessoa de Cristo aqui na terra. Da mesma forma que Cristo é a sua pessoa nos céus, conforme consta no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 20, disse Cristo: naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai e que vocês estão junto comigo na eternidade, assim como eu estou junto com vocês aqui na terra. Da mesma forma que você é a pessoa de Cristo aqui na terra, Cristo é a sua pessoa na eternidade, uma representação do segundo homem. Por isso está escrito no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 6, Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus, sobre a pessoa de Deus. E esta casa, precisamente, somos nós. Nós somos a pessoa de Deus aqui na terra. Por isso está escrito no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 a 28, onde disse Paulo para que buscassem o Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que Deus não está longe de cada um de nós. Pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Espera aí, nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo humano? Por acaso este corpo humano é a pessoa de Deus aqui na Terra? Bingo, meu querido amigo. Você é a encarnação de Deus. Mas quando Deus se fez carne, ele se esqueceu da sua verdadeira identidade espiritual. Por isso você não é capaz de se reconhecer através do Senhor, pois este é o sono da morte. Sim, Deus morreu, ele precisa ressuscitar. E eu estou falando de você. Você é o próprio Cristo, aguardando a ressurreição. Todas as vezes que comeres deste pão e beberes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele ressuscite.
Cristo é a ressurreição do homem. Uma vez que o homem ressuscita, Cristo ressuscita através dele. Por isso está escrito no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 8. Acrescentou Paulo. Ora, se morremos com Cristo, e no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, disse Paulo, Deus nos ressuscitou com Cristo. Ou seja, Cristo morre através do homem. E o homem ressuscita através de Cristo. Pois Cristo é a ressurreição do homem. Cristo morreu quando você nasceu. Ele encarnou. A encarnação de Deus na terra é um símbolo da morte do Senhor, pois esquecimento de si mesmo a nível espiritual, isto é a morte. Você consegue, meu irmão, entender este mistério? Por isso, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículos 20, disse Paulo, fui crucificado com quem? Com Cristo, porque tudo que acontece com o homem acontece com Cristo. Como você poderia morrer com Cristo? Se isso já tivesse ocorrido há 2000 anos atrás, não faz o menor sentido. Você morre com Cristo, assim como Cristo morreu através de você. Esta morte se deu no dia do seu nascimento. E a ressurreição ocorre com o despertar da consciência espiritual de Cristo no homem. Símbolo da conversão. Morre o velho, ressuscita um novo. O novo homem é Cristo. Já fui crucificado com Cristo, disse Paulo. Assim, já não sou mais eu que estou vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. Novamente, uma representação. Exatamente da conversão, batismo, morte do velho, ressurreição do novo. Tudo isto ocorreu não lá no cemitério, mas em vida. Isto ocorreu na conversão de Paulo. Na conversão de Paulo, Cristo assumiu a verdadeira identidade dele através do corpo. Já não era mais a personalidade humana de Saulo de Tarso, mas era o próprio Cristo vivo que havia ressuscitado através de Paulo. O mesmo deve se repetir com cada um de nós. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, ele já não morre. Assim, o mesmo se repete com o homem, pois o homem é a pessoa de Cristo aqui na terra. Repito, Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 36. Os seres humanos, após a ressurreição, não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, sendo filhos da ressurreição. Paulo, assim como os demais apóstolos, eles não provaram a morte após a conversão. Por isso disse Paulo, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo, não lá no cemitério, pois Paulo ainda não havia passado pela morte física, pois isto ocorreu no ano 60. No ano 60, Paulo passou pela ressurreição. Mas, veja bem, ele foi ser decapitado somente no ano 67. Então, o que foi que ressuscitou? Foi Cristo, através do corpo, e não o corpo lá no cemitério. Após a ressurreição, o homem não pode mais morrer, porque ele passa a compreender que ele é o próprio Deus que estava dormindo na carne, que a verdadeira identidade dele sempre foi a identidade de Cristo. Por isso, a relação entre o homem e Cristo é uma só. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a vida de Cristo. A nossa consciência humana é a consciência de Cristo aqui na terra. Da mesma forma que a consciência espiritual de Cristo nos céus, a nossa verdadeira identidade na eternidade. Não há como separar o homem de Deus ou Deus do homem, pois ambos são um só, compartilhando do mesmo corpo, sofrendo através do corpo da morte e ressuscitando ambos através do segundo homem, que é o Senhor dos céus.